Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Teixeira, eu morei no município de Leme do Prado dos 8 aos 18 anos de idade e estudei o último ano do ensino fundamental e o ensino médio inteiro na Escola Santos Barroso, em Leme do Prado. Atualmente eu moro no sul do Brasil, na cidade de Curitiba, a capital do Paraná. Eu vim para cá depois que eu terminei o ensino médio aí na escola, para estudar economia em uma universidade onde eu consegui uma bolsa 100% gratuita. Hoje eu sou formado em economia e trabalho em uma instituição financeira que está presente no Brasil todo. Um dia, há poucos anos atrás, eu também tinha a idade de vocês e estava sentado aí nessas cadeiras, estudando aí na escola e pensando no que eu ia fazer depois de terminar os estudos. Não foi do dia para a noite que eu decidi estudar economia, foi um processo gradual que me levou a escolher essa área que hoje eu gosto tanto, né? Para a gente que é de cidade pequena, às vezes é bem difícil ter uma noção das oportunidades e dos desafios que a gente pode encontrar em outros lugares e o que a gente pode fazer das nossas vidas depois que a gente termina os estudos, né? Apesar disso, por mais que os seus pais, seus parentes, seus amigos, seus conhecidos acabem fazendo aquela pressão para vocês decidirem logo o que querem fazer do futuro de vocês, o meu conselho é que vocês não tenham pressa, que vocês pensem com calma sobre o que vocês gostariam de fazer depois de terminar os estudos, quais disciplinas vocês se identificam mais, se interessam mais, pesquisem bastante, busquem ajuda, tirem dúvidas e lembrem-se de que nenhuma escolha na vida é absoluta. Vocês sempre têm a opção de fazer mudanças no futuro se algo não sair como esperado. A melhor coisa que vocês podem fazer na fase da vida em que vocês estão agora é aproveitar ao máximo os seus estudos aí na escola. Eu posso garantir a vocês que, se vocês se dedicarem aos estudos com afinco, isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês lá na frente. Quando vocês estiverem na escola, esqueçam o celular, as redes sociais, a conversa com o colega do lado e toda a distração que vem à mente. O foco de vocês precisa ser totalmente dedicado ao conteúdo da aula. Um conselho importante que vocês precisam guardar para a vida de vocês: anotem tudo que é importante. Nunca pense que você não precisa anotar uma informação, confiando que você vai lembrar depois, porque não vai. E é nessa hora que você vai precisar recorrer às suas anotações. Quando você anota o que você está aprendendo, o seu cérebro ele absorve melhor aquele conhecimento, você cria uma conexão pessoal com o que você escreveu, e isso faz com que você não só consiga se lembrar do conteúdo com mais facilidade, mas também permite que você aprenda ele com mais profundidade. Outra coisa, não existe dúvida boba. Se você não entendeu algum aspecto do que foi ensinado na aula, pergunte ao seu professor, procure tirar sua dúvida, mas não deixe passar batido. Se você ignorar a sua dúvida ou ficar com medo de perguntar, você só vai jogar o problema para debaixo do tapete e aquela dúvida mal resolvida pode acabar te prejudicando lá na frente. A questão principal que eu quero ressaltar aqui é a importância de aproveitar os estudos para realmente aprender com qualidade. Lembre-se de que tudo aquilo que você não faz direito na primeira vez, você acaba tendo que fazer de novo em algum outro momento. Então, faça questão de aprender bem na primeira vez, para que você não tenha que estudar tudo de novo lá no futuro. Por exemplo, quando você não entendeu bem o conteúdo da aula de matemática, mas continua sem aprender e vai empurrando com a barriga, você vai ter dificuldades quando for prestar a prova do Enem, um vestibular, uma prova de concurso, ou até mesmo quando estiver na faculdade. Porque esses conhecimentos de matemática, português, história, biologia, química, física, inglês e tudo mais são a base para vocês aprenderem outras matérias futuramente. Quando você estiver na faculdade, o seu professor ele vai presumir que você aprendeu tudo direitinho na escola, que não precisa revisar as matérias do ensino fundamental e médio e que basta aprender as matérias novas da faculdade. Porém, se você não aprendeu direito quando estava na escola, você vai ter que estudar tudo de novo, mais uma vez, por conta própria, e ainda tendo que aprender as matérias da faculdade, que normalmente vão ser ainda mais difíceis. Então, o meu conselho é que vocês estudem direitinho agora que estão na escola, para que quando vocês saiam da escola, estejam preparados para os desafios que vão encontrar e para que possam se concentrar apenas nos novos conhecimentos que vocês precisam aprender, sem ter que reestudar as matérias que já deveriam ter aprendido no passado. Bom, resumindo então, quando estiver na escola, o foco tem que ser 100% no conteúdo que o professor está ensinando e quando chegar em casa tem que revisar o que aprendeu, fazer exercícios, praticar e, de preferência, estudar além do que o professor ensinou na sala de aula.
Não pense que só os 50 minutos de aula que você tem na escola vai ser suficiente. Vá além, estude sempre mais do que o básico. A gente que é de cidade pequena, quando sai da casa dos pais e vai para uma cidade grande, seja para trabalhar, seja para estudar, ou até mesmo os dois, a gente acaba enfrentando muita dificuldade. Dependendo da cidade para onde você vai, muitas vezes você não conhece nada, não sabe como andar de ônibus, de metrô, não conhece os bairros perigosos, não sabe onde comprar o que precisa com o melhor preço. Você tem que aprender tudo isso na raça. Se você não tem parentes, amigos ou conhecidos na cidade onde vai morar, você tem que se virar para encontrar um lugar para morar, que seja o mais próximo possível do seu local de estudo, de trabalho, que seja seguro e com um preço que você consiga pagar. Quem vem de família pobre, muitas vezes vai enfrentar dificuldades financeiras. Você vai ver todo mundo postando fotos nas redes sociais, viajando, saindo para comer fora, curtindo a vida, e você muitas vezes não vai ter nem R$ 1 no bolso para comprar uma bala. Você vai conviver com gente rica, que tem tudo do bom e do melhor, e que não tem a menor ideia do que é ser pobre. Se os seus pais não têm condições de te mandar dinheiro, ou se não é o suficiente, muitas vezes você vai ter que encontrar um trabalho e trabalhar durante o dia e fazer faculdade à noite. Você vai acordar cedo todos os dias, trabalhar o dia inteiro, passar boa parte da noite na faculdade, chegar em casa tarde e no outro dia repetir essa rotina exaustiva de novo. Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu saí de casa também enfrentei dificuldades, mesmo com a ajuda dos meus pais, dos meus parentes. Inclusive, o meu primeiro ano na faculdade foi o pior ano da minha vida. Mas tudo isso que eu estou dizendo não é para assustar vocês e nem desanimá-los, pois estudar e correr atrás dos nossos sonhos compensa todo o esforço e esses momentos difíceis da vida passam. Então, estudem, aproveitem o tempo que vocês têm agora e se preparem para estar prontos para os desafios que virão. Dito isso, vamos falar um pouco sobre economia, a área que eu escolhi para mim e a qual estudei e na qual me formei com muito prazer. Ao contrário do que muita gente pensa, a economia não é uma ciência exata, ela é uma ciência social aplicada. Para simplificar, é uma ciência porque tem objetos de estudo bem definidos e utiliza métodos científicos que, na maioria das vezes, podem ser testados e replicados, e é social porque tem como foco as relações sociais, as interações entre os seres humanos e entre os seres humanos com os recursos que existem na natureza. E é aplicada porque, na sua abordagem de estudo das relações sociais e produtivas, ela faz uso de métodos e ferramentas científicas quantitativas e qualitativas. A palavra economia vem do grego oikos, que significa lar ou casa, e nomia, que significa gestão ou administração. Logo, gestão do lar. Ou melhor, gestão de recursos. Resumindo, a economia é o estudo das alocações de recursos. Como diz uma frase do economista britânico Lionel Robbins, a economia, em sua essência, é o estudo da escolha. Ou como diz uma frase do matemático John Nash, a economia é como um jogo de xadrez em que as pessoas tentam prever as jogadas umas das outras. O curso de economia é um curso de graduação, com duração de 4 anos, geralmente, e que te dá o diploma de bacharel em economia quando você conclui. A graduação em economia é muito parecida em qualquer universidade em que você estuda. Tanto faz se for em uma universidade pública ou privada. No Brasil ou fora do Brasil, quase não tem diferenças na grade curricular. No primeiro ano, você estuda disciplinas mais básicas, introdutórias, inclusive matérias que também são estudadas em outros cursos da chamada Business School, ou Escola de Negócios, como administração, comércio exterior e contabilidade. É possível até que o seu primeiro ano na faculdade de economia seja em uma turma com alunos desses 4 cursos, como foi o meu caso. Isso depende da universidade. No segundo ano, você passa a ter disciplinas específicas do curso de economia, como contabilidade social, que estuda os sistemas de contas nacionais, a estrutura do balanço de pagamentos, as contas do governo e as contas do sistema monetário. A economia monetária, que estuda o funcionamento do dinheiro na economia do país, a política monetária, o funcionamento dos bancos e do sistema financeiro nacional. História econômica mundial, que estuda a história dos países do mundo com foco na economia. História econômica do Brasil, que estuda a história antiga do Brasil com foco na economia. História do pensamento econômico, que estuda a evolução das diversas correntes de pensamento e pontos de vista sobre a economia. Matemática financeira, que estuda sobre o valor do dinheiro ao longo do tempo, taxas e descontos, juros simples e compostos, sistemas de amortização e outros indicadores financeiros. Microeconomia, que estuda as estruturas de mercado, os tipos de bens e serviços, o comportamento dos consumidores e a produção das empresas.
e estatística, que estuda as maneiras de descrever e compreender variáveis, como inferir ou extrair informações a partir de variáveis, lidar com medidas numéricas, problemas de cálculo e muito mais. No terceiro ano, você estuda disciplinas como Direito Econômico, as leis que regem as empresas, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e outros temas do direito. Economia Brasileira Contemporânea, que estuda a história recente do Brasil, com foco na economia. Viabilidade de projetos, que estuda como avaliar se um projeto ou um negócio é viável, como analisar indicadores financeiros de uma empresa e temas mais complexos de matemática financeira. Macroeconomia, que estuda os fenômenos de indicadores de larga escala da economia, como o Produto Interno Bruto, o famoso PIB, inflação, oferta e demanda agregadas, efeitos da taxa de câmbio e de juros, o equilíbrio entre os mercados de bens e serviços e o mercado monetário, entre várias outras coisas. Econometria, que estuda os métodos de análise de dados econômicos e resolução de problemas com modelos estatísticos avançados. Mercado financeiro e de capitais, onde você aprende sobre o sistema financeiro nacional, as diversas instituições financeiras e não financeiras, a bolsa de valores, o mercado de ações, mercado de derivativos, mercado de câmbio, e as disciplinas de técnicas de pesquisa em economia, que estuda as maneiras de se desenvolver uma pesquisa científica no campo da economia. Por fim, no quarto ano, você estuda disciplinas como Economia Internacional, que estuda as relações comerciais entre os países do mundo e o efeito desse comércio sobre suas economias, Finanças Públicas, que estuda como funciona o orçamento público, as finanças do governo federal, dos estados, das prefeituras, a arrecadação de tributos, os gastos públicos, etc. Desenvolvimento Econômico, em que você estuda sobre as diferenças entre crescimento e desenvolvimento, os diferentes modelos de crescimento econômico, como os países se tornam ricos e o que faz de outros países serem tão pobres, e a disciplina de trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, que é um projeto de pesquisa que você desenvolve do início ao fim, ao longo de vários meses, e apresenta no final do curso para concluir a graduação. O profissional da área de economia pode atuar nas mais diversas áreas, tanto no setor público como no setor privado. Se for no setor público, geralmente a pessoa precisa ser aprovada em um concurso público para assumir o cargo. Como exemplos de instituições públicas onde um economista pode trabalhar, temos as agências de fomento, agências reguladoras, instituições supervisoras do mercado financeiro, como o Banco Central do Brasil, a Superintendência Nacional de Seguros Privados, a SUSEP, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, entre outras. O Ministério da Fazenda, se for no governo federal, ou a Secretaria da Fazenda, se for no governo do Estado, o Ministério do Planejamento, o Ministério das Relações Exteriores, o Tribunal de Contas da União, se for a nível federal, ou o Tribunal de Contas do Estado, se for a nível estadual, a Receita Federal ou Municipal, e muitas outras instituições. O economista também pode atuar em empresas privadas, nacionais ou estrangeiras, no departamento financeiro, comercial, administrativo, de marketing ou no controle de qualidade. Outra área bastante interessante é o setor bancário, onde o profissional de economia pode trabalhar tanto em bancos estatais, que exigem aprovação em concurso público, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banrisul, o Banco do Nordeste, o Banco de Brasília, o Banestes, etc., ou em bancos privados, como Itaú, Bradesco, Santander, BTG Pactual, entre vários outros. Vale destacar que, na maioria das vezes, para trabalhar em bancos, a pessoa não só precisa ter o diploma de graduação em economia, administração ou contabilidade, mas também precisa possuir uma certificação profissional da Anbima e, é claro, ser aprovada no processo seletivo. Para quem é da área de economia, e até mesmo para quem não é, outra opção muito interessante é o mundo do mercado financeiro, onde a pessoa pode trabalhar em um escritório de consultoria financeira e de investimentos, orientando e gerindo as finanças e os investimentos de pessoas e de empresas, em corretoras de valores mobiliários. Também pode trabalhar como agente autônomo de investimentos, gestor de fundos de investimentos e em uma infinidade de ramos de atuação. Outro ramo também interessantíssimo no qual o economista pode atuar é na área de pesquisa. Com seus conhecimentos de economia, sociedade, história, estatística e modelos matemáticos, o economista pode obter respostas para problemas complexos da sociedade, ajudar os governantes a tomarem melhores decisões de política pública e descobrir uma gama enorme de informações por meio de suas pesquisas. Para trabalhar nessa área, o profissional de economia geralmente precisa ter pós-graduação, mestrado e muitas vezes doutorado também, e pode atuar como pesquisador em instituições de pesquisa, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE,
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o Fundo Monetário Internacional, FMI, dentre outras instituições brasileiras e estrangeiras. E é claro, para que existam profissionais de economia, é preciso que existam professores para formá-los. Então, a área de educação também é uma opção para atuar. O profissional de economia pode atuar como professor universitário, desde que tenha pós-graduação, seja mestrado e muitas vezes doutorado também, dando aulas para alunos de economia e de outros cursos, ou atuar como pesquisador em universidades no Brasil ou no exterior. No Brasil, é comum que os professores universitários sejam também pesquisadores. Não há uma separação dos cargos, mas em outros países é possível ser apenas professor ou ser apenas pesquisador. Bom, isso é tudo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que tenha sido útil para motivá-los a estudar, para esclarecer melhor as dúvidas sobre o curso de economia, a área de economia e as áreas nas quais o economista pode atuar. Para quem se interessar em fazer o curso de economia, saibam que é uma área incrível e muito ampla e muito versátil e que com certeza vai proporcionar uma experiência de vida transformadora. Para quem não se interessa pela área de economia ou ainda não sabe qual curso escolher, fiquem tranquilos, tomem sua decisão com calma, com sabedoria, na hora certa, do jeito certo, sempre buscando ajuda e façam o que for melhor para vocês, de acordo com o seu perfil, seus sonhos, suas possibilidades. É isso, eu agradeço a todos pela atenção e fico por aqui. Até uma próxima oportunidade. Adeus.